Olá, vamos a mais um vídeo, a mais uma reflexão sobre a série, se fôssemos dar um nome, seria série Vídeos antes da eleição. Eu estou gravando estes vídeos, bom, eu já gravo vídeos dois vídeos por semana. E esta semana, por exemplo, eu já gravei 2 e vou gravar mais 2. Este é um deles. Porque eu considero o voto, a eleição, as eleições muito importantes. E são importantes. E infelizmente muitas pessoas não dão importância. Bom, este vídeo vai ter o título: Você já tem idade para não votar? Não vota e se acha inteligente? Também é um tema que eu considero muito importante e que eu vejo poucas pessoas falarem sobre esse assunto, né? E hoje, com o aprendizado, o amadurecimento que eu tenho, eu considero que os assuntos devem ser abordados, devem ser argumentados, devem ser falados. Esta questão engloba o assunto da obrigatoriedade do voto, que na realidade eu não acho correto, né? Obrigar a pessoa a votar. O que deveria ser obrigado é uma educação de qualidade que nós não temos. As pessoas são enganadas na escola, né? Aquelas que têm uma família mais crítica, né? Aquela pessoa que ela própria já tem uma disposição para ser crítica, ela aprende, evolui, progride na parte intelectual, digamos assim, né? Mas a maioria, eu lembro aqui uma frase de Paulo Freire, né, que é foi um grande escritor, um grande pensador, né, que ele tem uma frase, não sei se eu vou lembrar literalmente, mas é mais ou menos, quer dizer o seguinte: seria ingenuidade da nossa parte imaginarmos que uma sociedade como a nossa, né, que uma elite que quer dominar, seria ingenuidade nós pensarmos que essa elite dominadora faria uma educação para tornar os pobres trabalhadores críticos, né? Ou seja, não é exatamente assim que ele falou, mas quer dizer isso, né? Com algumas outras palavras, mas quer dizer isso. Então, a maioria, aliás, todos nós, né, somos criados para nos conformarmos com a situação. Tanto é verdade que a situação é assim há muito tempo, não muda, né? Então, como eu já disse, né, algumas pessoas, como eu, por exemplo, né, eu e outras pessoas que eu conheço, muitas outras pessoas, ainda bem, né, pessoas que veem a necessidade de votar. Quando chega o dia da eleição, logo cedo eu já estou lá para votar, né? E se não fosse obrigado a votar, que eu também concordo que não deveria ser, né, a pessoa deveria ser consciente da necessidade de votar,
Isso sim, por isso que eu disse que a educação deveria ser de qualidade, né? Mas há pessoas que chegam na idade de não votar mais, chegam na idade que não é obrigado a votar. Há pessoas que falam, eu já tenho idade para não votar. Pessoas com quem eu conversei, né, pessoas que se acham inteligentes, na realidade eu nunca achei a pessoa inteligente, essa pessoa que eu estou falando, né? A pessoa falou para mim, falou, eu já tenho idade para não votar, não vou votar mais. E é uma pessoa que sempre se achou. Aliás, tem mais de uma, né? Pessoas que sempre se acharam, sempre se disseram, sempre se afirmaram ser inteligentes, né? Mas uma pessoa inteligente não fala isso. Uma pessoa inteligente sabe que ela tem obrigação moral, né? Dever. Para mim, o conceito de dever é muito importante, né? Todos nós temos o dever de contribuirmos para que o nosso país seja melhor. Se ele não é bom, é culpa nossa. Nós não votamos bem, nós não fazemos escolhas boas. Eu tenho outros vídeos que falam sobre temas que se relacionam, né? A maioria das pessoas vota por interesse, né? Então, eu penso que a única justificativa para a pessoa não votar seria, aliás, a única justificativa é se a pessoa estiver doente, né? Se a pessoa não puder andar, se a pessoa não puder se deslocar. Eu considero um absurdo pessoas que viajam para não votar, pessoas que preferem pagar a multa, porque é uma multa, eu não sei exatamente quanto é, mas eu sei que é uma multa muito ridícula, né? Muito baixa. Então há pessoas que preferem. Bom, falando especificamente das pessoas que não têm idade mais para votar, para mim é um raciocínio simples. Se a pessoa não tem consciência agora, quando ela era mais nova, quando a pessoa era mais nova, ela tinha menos consciência ainda. Porque a tendência é todos nós amadurecermos. Eu vejo por mim. Felizmente eu amadureci. Hoje eu tenho 50 anos, eu me considero maduro, né? Eu tenho mais experiência. Eu entendo as coisas melhores, eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho. Agora, o que justifica uma pessoa que tem saúde, né? Tanto que passeia, vai a bailes, fica viajando, né? Ou seja, uma pessoa que tem saúde. O que justifica essa pessoa não ir votar? É falta de consciência social, falta de preocupação com as outras pessoas. É uma coisa que eu também falo nos vídeos, em alguns vídeos que eu gravei, algo que eu acho, que eu considero absurdo. Tem pessoas que são assim, tá bom pra mim, os outros que se danem. E não é assim. Depois a pessoa vai no centro espírita, eu sou espírita. Há pessoas que não saem da igreja, né? Seja igreja católica, igreja evangélica. Não adianta. A pessoa acha que pelo fato dela estar no centro espírita ou na igreja, ela vai virar santa? Isso aí é outra ignorância. Quem pensa assim é muito ignorante, né? Igreja, centro espírita e outras religiões, outras doutrinas, são filosofias que nós deveríamos aprender, raciocinar, refletir, para que nossa vida se tornasse melhor, para que nós nos tornássemos pessoas melhores. Então eu considero um absurdo pessoas que não votam. Eu não penso em parar de votar nunca.
Até se eu tiver problema de saúde, eu vou dar um jeito de votar. Eu vou ligar no cartório e ver se existe alguma maneira. É um mínimo que nós poderíamos fazer. Não só o mínimo que nós poderíamos e o mínimo que nós deveríamos fazer. O mínimo que nós devemos fazer. É votar. Por exemplo, eu já tenho meus candidatos. Por quê? Porque eu pesquiso, né? Eu já sei quais, por exemplo, eu sou de esquerda. Eu voto em candidatos do PT ou do PSOL. Já faz algum tempo que eu voto eu não voto em candidato só do PT e só do PSOL. Tem candidato que eu gosto do PSOL e candidato que eu gosto do PT. Mas eu faço uma pesquisa anterior, eu já tenho tudo decidido. E eu tenho certeza que há muitas pessoas que não se decidiram ainda. Depois reclamam, né? Pessoas que já têm idade para não votar, normalmente são pessoas aposentadas. E reclamam. Ah, mas minha aposentadoria devia ser maior, era para ter tido aumento e não teve. Ué, não votou, tá reclamando de quê? Né? E há pessoas com essa idade que nem aposentados são ainda. A situação é pior ainda. Né? E depois vai reclamar de quê? E eu quero deixar aqui, não só agradecer, eu quero dar parabéns. E quero deixar aqui, e gostaria que outras pessoas compartilhassem. Eu quero dar parabéns às pessoas que têm idade para não votar e votam ainda. Eu sei de casos de pessoas com mais de 90 anos que vão votar ainda. Né? As pessoas que não votam deviam, me desculpem, mas devem ter vergonha. Porque uma pessoa com mais de 90 anos ir votar, ou seja, a pessoa tem consciência que ela ainda deve contribuir para o bem-estar do seu país, das pessoas do país. Nós temos que ser cidadãos, nós temos que ser patriotas. Infelizmente, há pessoas que descaracterizam estas palavras, o sentido destas palavras. Eu analiso como tem que ser analisado. Né? Cidadão, patriota, são pessoas que querem o bem da sociedade em que vivem, do país em que vivem. Então eu peço, né? Coloque a mão na cabeça. Não é porque a pessoa é mais velha que ela tem mais responsabilidade. O fato de de não votar, comprova isso. Então, a pessoa deve dar exemplo para os mais novos. Porque se os mais novos normalmente, claro, isso não é uma regra, né? Mas os mais novos veem que os mais velhos, chega numa determinada idade e não vota mais. Eles não têm compromisso social. Então o mais novo, quando ficar mais velho, vai reproduzir o mesmo comportamento. Novamente, eu faço um apelo aqui. Pessoas que já têm idade para não votar, votem. Não apenas nessa eleição que é urgente. É urgente nosso país voltar a ser como estava sendo. Nosso país estava se desenvolvendo. Quem diz o contrário ou tem má intenção ou é ignorante. Então pesquisem, estudem. Não é só porque eu falei aqui. Pesquisem, estudem. Há outros vídeos, mas saibam analisar os vídeos que vocês assistem. Mas votem. Se quiserem comentar, escrevam abaixo do vídeo ou nas minhas redes sociais. Eu agradeço por você assistir a este vídeo e peço que compartilhe para mais pessoas fazerem esta reflexão. Muito obrigado.